Em terceiro lugar, essa palavra é abençoadora. Paulo diz que Jesus é a nossa santificação. Cristo, sabedoria e justiça e santificação. Santificação. O que significa isso? Duas coisas. A primeira delas, que o que Cristo fez só teve o sentido que fez por causa de uma coisa: aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. De maneira que tudo que eu e você façamos, tudo que nós possamos reivindicar perante Deus, não teria sentido. Porque ainda que as nossas obras fossem as melhores, as mais louváveis, ainda assim o pecado estaria misturado ali com as nossas obras. Os interesses seriam manifestos, os interesses pecaminosos, mas só Jesus é aquele que veio, se encarnou, assumiu nossa natureza humana não caída pelo pecado, mas uma natureza humana, herdou a nossa natureza, não nossa corrupção, mas mesmo sujeito às corrupções desse mundo, ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Não pecou. Cristo é a santificação da igreja, porque Cristo é o representante da igreja. Então Cristo é a nossa santificação, de maneira que até as nossas obras, o apóstolo Paulo diz assim: em Cristo. Em Cristo. Quando os apóstolos estavam com Jesus, ele disse assim: vocês já estão limpos pela minha palavra. E o que era a minha palavra? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. De maneira que a igreja, ela está embutida em Jesus. A igreja não está separada de Jesus. O que Jesus Cristo é, hoje a sua igreja é. Em Cristo. Em Cristo. Cristo é a nossa santificação. Mas também há um propósito especial e específico, porque Paulo faz questão de dizer já no começo da carta: Cristo, nossa santificação. E se tem um problema que a igreja de Corinto enfrentava, era que a igreja era uma igreja imoral. E os irmãos de Corinto pecavam, e estavam pecando de maneira a escandalizar não somente a igreja, mas as igrejas em todos os lugares. A igreja de Corinto talvez seja a igreja mais problemática do Novo Testamento. E de maneira tal que no capítulo de número 5, já nos versículos primeiros ali, 1 e 2, Paulo diz assim: não tem condição, não acredito. Como é que vocês admitem no meio de vocês um caso em que a madrasta tinha relação com o genro, com o enteado, é assim que chama, né? Então era terrível. E no versículo 2, Paulo diz assim: vocês estão inchados, de maneira tal que nem houve arrependimento. E Paulo diz assim: como é que vocês nem se entristeceram por haver tal coisa? Então o que significa isso, João? Significa que se Paulo diz assim: Cristo é nossa santificação, Paulo está querendo, nas palavras dele, incitar, emular aqueles cristãos a reverem o cristianismo que eles viviam. Não teria sentido se Cristo, você crê em Cristo e vive uma vida imoral, era isso que ele dizia. Não tem sentido vocês serem uma igreja cristã que professam o evangelho e não viverem o evangelho. Como é que vocês admitem tal coisa? E lá no final ele diz: tiram esse filho da iniquidade do meio de vocês.
Cristo nossa santificação. A igreja de Corinto estava recheada de pecados, principalmente ligados à imoralidade. E de fato, quando Paulo fala de santificação, principalmente nessa carta, ele diz que nós somos morada do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Sois morada de Deus. Deus disse, serei para eles pai, e eles me serão por filhos. Serão meu povo e eu serei o seu Deus. De maneira que apartai-vos, saiai do meio deles e não toqueis nada imundo. Vocês são templos do Espírito Santo. E havia um pecado pior na igreja de Corinto. E me parece que alguns homens ou alguns jovens da igreja de Corinto, que participavam dos cultos, que eram da igreja, eles se prostituíam. Porque Paulo diz, vocês são templo do Espírito Santo, vão pegar os membros do corpo de Cristo e unir-se-ão com as prostitutas, fazendo-se com uma prostituta um só corpo. A igreja estava vivendo uma vida imoral terrível. Terrível. E aí tem um dado importante. Tem algumas pessoas que estão revoltadas com a igreja institucional. E uma das falas deles é assim: a igreja tem que voltar a ser como a igreja do Novo Testamento. Ela já é igual, já. A igreja tem bênçãos lá no Novo Testamento, mas também tem seus problemas terríveis lá também. Pois bem, e como é que Paulo trata esse problema? Ele trata mostrando Jesus. Jesus é o espelho da igreja. Não tem sentido um cristão. Eu pergunto para vocês, hoje nossas igrejas passam por esse problema ou não passam? Será que, não estou falando talvez a grande maioria, mas será que a vida santa, principalmente o pecado ligado de cunho sexual, não é um pecado, vamos dizer assim, que está esparramado nos seios das igrejas? Desde que eu me converti, eu tenho andado nos seios da mocidade, eu tenho estado com muitos jovens. E eu sei que esse é um problema. E eu sei que a grande maioria não cultiva a santidade. E eu sei que, assim como no mundo, a prática do sexo sem um casamento é comum, isso está entrando no seio das igrejas. Está acontecendo a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor para nós é essa: ser cristão significa ser santo. Jesus é a nossa santificação. Então nós temos que ser santo. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Cristo é santificação. Não é a nossa liberdade para a fornicação. Paulo diz: Cristo é a nossa santificação. Não uma carta, uma liberação para fazermos o que quisermos com o nosso corpo. Cristo é nossa santificação. O que Paulo queria dizer para eles era que não tem sentido vocês serem de Cristo e viverem na prostituição. Não tem sentido. Não tem sentido. Cristo é a nossa santificação. A evidência de que eu estou em Cristo é que eu me santifico. Se você está em Cristo, você se santifica, porque Cristo é santo. Santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Santo. A evidência de uma igreja genuína, do ser igreja individual, indivíduo, é que o Espírito Santo trata no seu coração, de que você é lavado pela palavra, de que você é lavado na sua vida. E as pessoas dizem: lá vai um homem santo, lá vai um jovem santo.